Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura e bate-papo com você. A boa de hoje é o nosso livro Uma Breve História da Filosofia, de Nigel Warburton, espero que eu esteja falando o nome certo, onde ele traz vários capítulos e cada uma pílula de filosofia, falando de algum autor aí, entre os vários e vários que a gente tem na filosofia, desde os clássicos da antiguidade até os filósofos modernos. Se você gosta de filosofia e leitura, você já pode cogitar deixar o seu like aqui se você gostar do conteúdo. E se você gosta de leitura em geral e de estudos diversos, dos mais diversos assuntos, cogita se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família, porque aqui a gente tem livro de todo tipo e para todo gosto, tá? E essa é a intenção, que a gente tenha cada vez mais diversidade para agradar as mais diversas pessoas. Então, bora para nossa leitura. Opa, aqui a gente tem... Aqui, a gente fica aqui mesmo. Errei, mas tudo bem. A gente vai continuar daqui. Esse livro eu não tenho no formato digital, eu só tenho no formato físico. Então eu esqueci, como faz um tempinho que eu não gravo o livro Uma Breve História da Filosofia, eu esqueci que aqui a gente fica aqui mesmo. A gente não vai para nossa leitura, mas para outra tela, quero dizer. Ih, tô enrolada, mas bora que vamos. É isso aí. Capítulo 4, O Jardim. E a gente vai ler sobre o filósofo Epicuro. Bora? Preparados? Bora para a leitura. Imagine o seu próprio funeral. Como ele será? Quem estará lá? O que as pessoas dirão? Você deve imaginá-lo de sua perspectiva, como se ainda estivesse lá, observando os acontecimentos a partir de um lugar específico, talvez de cima, ou de uma cadeira perto de quem sofre sua perda. Ora, algumas pessoas acreditam na forte possibilidade de que depois da morte sobrevivemos ao corpo físico como uma espécie de espírito que talvez seja capaz de ver o que acontece neste mundo. Porém, para aqueles de nós que acreditam que a morte é o final, há um verdadeiro problema nisso. Toda vez que tentamos imaginar que não estamos mais neste mundo, nós o fazemos imaginando que estamos lá, observando o que acontece enquanto lá não estamos. Quer você consiga ou não imaginar sua própria morte, parece bastante natural sentir ao menos um pouco de medo da não existência. Quem não temeria a própria morte? Se há de existir alguma coisa que nos deixe aflitos, certamente é a morte. Parece perfeitamente razoável que nos preocuparmos em não existir, mesmo que isso venha a acontecer daqui a muitos anos. É algo instintivo. A grande maioria das pessoas já pensou seriamente sobre isso. Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C., antigo filósofo grego, afirmava que o medo da morte era uma perda de tempo e baseava-se em uma falsa lógica. Tratava-se de um estado de espírito que deveria ser superado. Se pensarmos seriamente sobre a morte, não deveremos ter medo nenhum dela. Uma vez que tivermos compreendido de fato o que estamos pensando, apreciaremos muito mais o nosso tempo aqui, o que para Epicuro era muito importante. O objetivo da filosofia, acreditava ele, era tornar a vida melhor, ajudar a encontrar a felicidade. Algumas pessoas consideram mórbido refletir sobre a própria morte, mas para Epicuro era uma maneira de tornar a vida mais intensa. Epicuro nasceu na ilha grega de Samos, ou Samos, acho que Samos, no mar Egeu. Passou a maior parte da vida em Atenas, onde se tornou uma figura admirada, atraindo um grupo de estudantes que viviam com ele em uma comunidade. No grupo havia mulheres e escravos, uma situação rara na antiga Atenas. Isso não fazia dele um sujeito bem-quisto, exceto para seus seguidores, que praticamente o adoravam. Ele dirigia uma escola de filosofia em uma casa com um jardim, que por isso ficou conhecida como O Jardim. Assim como muitos filósofos antigos e alguns modernos, como Peter Singer, ver capítulo 40, a gente vai chegar lá,
Epicuro acreditava que a filosofia deveria ser prática. Ela deveria mudar o modo como vivemos. Portanto, era importante que aqueles que se juntassem a ele no jardim colocassem a filosofia em prática em vez de simplesmente aprenderem sobre ela. Continuando. Para Epicuro, a chave da vida era reconhecer que todos nós buscamos o prazer. E o que é mais importante, evitamos a dor sempre que podemos. Isso é o que nos move. Eliminar o sofrimento e aumentar a felicidade tornará a vida melhor. A melhor maneira para viver, então, seria esta: ter um estilo de vida bastante simples, ser gentil com o próximo e cercar-se de amigos. Desse modo, seremos capazes de satisfazer a maior parte dos nossos desejos. Não seremos deixados com o querer de algo que não podemos ter. Não é nada bom ter a ânsia desesperada por uma mansão quando não temos dinheiro para comprá-la. Não podemos perder a vida inteira trabalhando para conseguir aquilo que provavelmente está além do nosso alcance. É muito melhor ter uma vida simples. Se nossos desejos forem simples, serão facilmente satisfeitos e teremos tempo e energia para gozar das coisas que importam. Essa era a receita de Epicuro para a felicidade e ela faz muito sentido. Tal ensinamento era uma espécie de terapia. O objetivo de Epicuro era curar seus alunos da dor mental e levá-los a crer o quanto a dor física podia tornar-se suportável caso eles se lembrassem de prazeres passados. Ele afirmava que os prazeres não são agradáveis só no momento em que acontecem, mas também quando são lembrados, e por isso seus benefícios podem ser duradouros. Quando estava morrendo e um pouco indisposto, ele escreveu para um amigo sobre como conseguiu se distrair da doença, lembrando-se do prazer das últimas conversas dos dois. Isso é bastante diferente do que a palavra epicurista significa hoje. É quase o oposto. Um epicurista é aquele que adora comidas refinadas, aquele que se deleita no luxo e na luxúria. Epicuro tinha predileções muito mais simples do que esse significado sugere. Ele ensinava a necessidade de ser moderado. Ceder aos apetites gananciosos só criaria cada vez mais desejos e, no final, geraria a angústia mental de um desejo não realizado. Esse tipo de vida de querer sempre mais deveria ser evitado. Ele e seus seguidores alimentavam-se de pão e água em vez de comidas exóticas. Quando se começa a beber um vinho caro, muito em breve acaba-se querendo beber vinhos ainda mais caros, o que gera uma armadilha de querer coisas que não se pode ter. Apesar disso, os inimigos de Epicuro afirmavam que na comunidade do jardim, os epicuristas passavam a maior parte do tempo comendo, bebendo e fazendo sexo uns com os outros em uma orgia interminável. Foi daí que surgiu o significado deturpado de epicurista. Se os seguidores de Epicuro realmente fizessem isso, estariam em completo desacordo com os ensinamentos do mestre. É mais provável, portanto, que esse fosse apenas um rumor malicioso. Uma atividade a qual Epicuro certamente dedicou a maior parte do seu tempo foi a escrita. Ele era prolífico. Registros sugerem que ele escreveu 300 livros em rolos de papiro, embora nenhum deles tenha sobrevivido. O que sabemos sobre ele provém basicamente de anotações escritas por seus seguidores. Eles sabiam os livros do mestre de cor, mas também transmitiram seus ensinamentos por escrito. Alguns desses pergaminhos sobreviveram na forma de fragmentos, preservados na cinza vulcânica que caiu em Herculano, perto de Pompeia, quando o Monte Vesúvio entrou em erupção. Outra fonte importante de informações sobre os ensinamentos de Epicuro é o longo poema sobre a natureza das coisas, escrito pelo poeta e filósofo romano Lucrécio. Composto por mais de 200 anos depois da morte de Epicuro, o poema sintetiza os ensinamentos básicos de sua escola. Então, voltando à pergunta que Epicuro fez, por que temer a morte? A morte não é algo que acontece a nós. Quando acontece, não estamos lá. Ludwig Wittgenstein, filósofo do século XX, repetiu essa visão quando escreveu em seu Tratatus Lógico-Filosóficos
que a morte não é um acontecimento da vida. A ideia aqui é que os acontecimentos são coisas que experimentamos, mas a morte é a remoção da possibilidade da experiência e não alguma coisa da qual poderíamos ter ciência ou algo por que passaríamos de alguma maneira. Epicuro sugeriu que quando imaginamos a nossa própria morte, a maioria de nós comete o erro de pensar que alguma coisa de nós restará para sentir o que acontece ao corpo. Mas esse é um entendimento equivocado sobre aquilo que somos. Estamos ligados a um corpo individual, nossa carne e nossos ossos. Para Epicuro, nós consistimos de átomos, embora o que quisesse dizer com o termo fosse um pouco diferente do que definem os cientistas modernos. Na morte, quando esses átomos se separam, o sujeito deixa de existir como indivíduo dotado de consciência. Ainda que alguém pudesse cuidadosamente reconstruir meu corpo juntando todos os pedaços e depois lhe devolvesse a vida, não teria nada a ver comigo. O novo corpo vivo não seria eu, apesar de se parecer comigo. Eu não sentiria as dores dele, pois quando o corpo deixa de funcionar, nada pode trazê-lo de volta à vida. A cadeia de identidade teria sido quebrada. Epicuro pensava que uma outra maneira de curar seus seguidores do medo da morte era apontando a diferença entre o que sentimos sobre o futuro e o que sentimos sobre o passado. Nós nos importamos com um, mas não com o outro. Pense no passado antes do seu nascimento. Houve todo um tempo durante o qual você não existiu. Esse passado não se refere apenas ao tempo em que você esteve no útero da sua mãe, ou ao ponto antes de você ser concebido, e que para os seus pais era apenas uma possibilidade, mas sim há trilhões de anos antes de você surgir. Em geral, não nos preocupamos por não termos existido durante todos esses milênios antes do nosso nascimento. Por que deveríamos nos importar com todo esse tempo durante o qual não existimos? Então, se isso for verdade, por que nos importar tanto com toda a eternidade da não existência após a morte? Nosso pensamento é assimétrico. Todos nós temos a tendência de nos preocupar com o tempo depois da morte e não com o tempo antes do nascimento. Mas Epicuro considerava isso um erro. Quando entendermos esse erro, começaremos a pensar no tempo que sucede à morte tal como pensamos no tempo que a precede. Portanto, não seria uma grande preocupação. Algumas pessoas realmente se preocupam em vir a ser punidas depois da morte. Epicuro também descartava essa preocupação. Os deuses não estão em nada interessados na sua criação, dizia ele com segurança para seus seguidores. Eles existem separados de nós e não se envolvem com o mundo. Então devemos nos sentir bem com isso. Esta é a cura, a combinação desses argumentos. Se der certo, nós nos sentiremos muito mais relaxados em relação à nossa futura não existência. Epicuro resumiu toda a sua filosofia no seguinte epitáfio: Eu não era, fui, não sou mais, não me importo. Se você acredita que não passamos de seres físicos, compostos de matéria, e que não há sérios riscos de sermos punidos depois da morte, então é bem possível que o raciocínio de Epicuro convença-o de que não há motivos para temer a morte. Talvez você ainda se preocupe com o processo da morte, pois ele costuma ser doloroso e é definitivamente vívido. Isso é verdade, mesmo que seja irracional desgastar-se refletindo sobre a morte propriamente dita. No entanto, lembre-se de que Epicuro acreditava que boas memórias podem aliviar a dor, o que significa que ele tinha uma resposta até para isso. Porém, se você acredita ser uma alma em um corpo, e que essa alma pode sobreviver à morte corpórea, é improvável que lhe sirva a cura de Epicuro. Você conseguirá imaginar a continuidade da sua existência mesmo depois que seu coração parar de bater. Os epicuristas não estavam sozinhos ao pensar na filosofia como um tipo de terapia. A maioria dos filósofos gregos e romanos pensava assim. Os estoicos, em particular, eram conhecidos por ensinar como ser psicologicamente inflexível
diante de acontecimentos infelizes. E assim a gente vai terminando por aqui o capítulo 4. O próximo é sobre estoicismo, né? Epíteto, Cícero e Sêneca, sendo que Sêneca é um dos mais famosinhos, né? Fosse hoje, era bombado no Instagram entre os estoicos, tá certo? O próximo capítulo chega em breve aí para vocês. Vou me esforçar para ter mais assiduidade aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aqui da leitura, se isso te acrescentou, deixa um like. Não custa nada para você e acrescenta muito aqui para o canal. Se você gosta de leitura em geral, se inscreve em fazer parte da família da Tia Lu. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tô curtindo, tá bom? Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram, me persiga por lá. E aqui em cima tem a playlist com todos os capítulos já lidos até o momento de Uma Breve História da Filosofia. Espero que vocês cuidem-se bem, fiquem bem. A gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e tchau. Tchau!